E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse a Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu, o moço, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse a Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Deus tinha pedido a Abraão para oferecer Isaque, seu único filho, em holocausto, né? E Abraão amava, claro, mais a Deus do que o próprio filho, porque o filho, Isaque, era o filho da promessa, o que Abraão sonhava em ser pai, né? E Deus prometeu a Abraão que daria um filho, e o filho seria Isaque. Então, Isaque é o filho da promessa, porém, né, chega um determinado tempo que Deus pede esse filho para Abraão sacrificar seu único filho. Deus ali estava provando a Abraão, e Abraão, ele pega o filho, leva onde Deus tinha ordenado, que é o monte onde iria haver aconteceu o sacrifício. Abraão vai com o filho lá, e Abraão então prepara tudo e coloca o filho para ser sacrificado. Só que quando Abraão ia sacrificar Isaque, Deus brada do céu, né? E diz e fala para Abraão para não fazer aquilo. E então Deus tinha providenciado o cordeiro, né? O carneiro, né, que iria ser sacrificado. Deus já tinha providenciado tudo, Deus só estava provando a Abraão. Só que antes de acontecer tudo, quando Abraão chega lá com o filho pergunta para o pai: Pai, mas cadê o cordeiro? Eu não estou vendo o cordeiro. Mal sabe ele que o cordeiro era ele próprio, né? E Abraão diz para o filho dele: Deus proverá para si. Né? E aquele lugar ficou conhecido como Deus proverá, porque Deus proveu o que não tinha. O que não tinha era o cordeiro. Deus só estava provando Abraão. Primeiro Deus prova para depois aprovar. Deus estava aprovando Abraão, e aí Abraão, né, foi aprovado na medida que Deus estava provando ele, e Deus providenciou o que estava faltando, que era o cordeiro, porque Deus não iria, claro, permitir que Abraão viesse e a fundo ali sacrificar o menino. Deus só estava aprovando ele, e Abraão foi aprovado, e Deus providenciou o que estava faltando. Aquilo que está faltando nas nossas vidas, na minha, na sua, nas nossas vidas, Deus providenciará. Às vezes está passando por dificuldade, por aperto, por lutas, mas Deus só está provando. À medida que você for aprovado, Deus vai providenciar, porque Deus, ele é Deus provedor, né? Aquele lugar fica conhecido como Deus proverá, e Deus proverá nas nossas vidas, na medida que nós formos aprovados. Abraão foi aprovado para ser aprovado, e ele foi aprovado, e nós estamos sendo provados para sermos aprovados, e Deus providenciará o que está em falta, assim como o que estava em falta era o cordeiro, Deus providenciou, Deus providenciará também na tua vida aquilo que está em falta. Em nome de Jesus.